É curioso porque ele é um realizador, né, Marcelo, que veio numa onda lá no começo dos 90 de Super Oitistas, né? Que era uma Sim, retomada do Super 8, está fazendo curtas-metragens em sim, Super 8, e ele tem mais de 20 curtas-metragens, e depois, claro, foi mudando os suportes, né? Passando por sim, 16mm, 35mm, sim, digital, etc. E também foi para o longa-metragem e fez um filme que também é um dos filmes muito interessantes, um dos filmes mais sim, interessantes do cinema contemporâneo brasileiro, que é o Ainda Orangotangos. É uma sim, adaptação de uma novela do escritor Paulo Scott, mas ele faz, o Espolidoro, um plano sequência, sim. né, de mais de 80 e poucos 80 minutos, minutos, é. né, 81 minutos, plano sequência, né, lembrando, é aquela é uma sequência sem cortes, né, então que a câmera, tudo que vai, e não é apenas uma cena alongada. Nesse filme, ele circula pela cidade, por Porto Alegre, o filme é Uhum, rodado na capital gaúcha, dentro de ônibus, desce do ônibus a câmera, e os sim, atores, as coisas vão acontecendo, mudam os atores, as sim, cenas, é uma série de cenas. sim, Então é bem diferente sim, do que depois ele acabou começando a se inclinar nos últimos anos. Então ele fez, antes esse filme, acabou estreando antes, mas até foi realizado depois dos Dragões, que é uma carta para Papai Noel. Filme muito simpático de Natal, mais público infantil. Ele tem 3 séries de TV também voltada para o público infanto-juvenil, como sim. Ernesto, o Exterminador de Seres Monstruosos, que também tinha essa questão Hum, de monstros, etc. Então é legal que ele se volte, né, Marcelo, para essa. Eu acho que é um público que é ainda pouco explorado sim, explorado no sentido de não gosto de usar esse termo, esqueçam sim. explorado, um pouco contemplado, digamos, Muito pouco, pelo assim. cinema brasileiro, que é o público infanto-juvenil. A gente já tem vários filmes legais, como essas da Turma da Mônica Sim, mas agora, são tem muito vindo poucos, né? os DPA, né, os Detetives do Prédio Azul, também os filmes da série Castelo Rá Tim, mas ainda é muito Podia ser. pouco e muito recente, É. sabe? Porque não é fácil, as pessoas acham, eu já falei com vários diretores assim que miram nesse Ah, sim. público, não é nada fácil, é um público muito exigente, talvez por ser muito exposto, assim, cada vez mais à questão do audiovisual, né, não é fácil tu entrar nesse universo. E uma coisa, Roger, que é muito interessante, já que tu falou do Ainda Orangotangos, destacando essa questão do plano sequência, ele foi feito numa época que é o filme de 2007, que essas questões técnicas ainda não estavam no nível que está hoje. Ah, sem Então, dúvida. era uma dificuldade enorme, assim. Eu me lembro que trabalhando ali pela Zero Hora, eu acompanhei uma das tentativas, se eu não me engano, foram 6 tentativas 6 ou 7, né? de fazer e para achar que valesse. E curioso é que esses dias eu vi o Spolidoro comentando que, em função do sucesso da série Essa Adolescência, Ah, pois é. começou a se falar do Ainda Orangotangos, pelo pioneirismo, de ter sido um filme brasileiro feito em plano de sequência, e ele estava estranhando que o número de acessos que estava tendo o filme online, pelo trailer ou comentários, assim, tinha sido uma coisa fora da curva total, assim, né? Tudo por causa do Adolescência, porque muitas matérias que falaram do plano sequência do Adolescência, começaram a dar como exemplo, a citar o filme gaúcho Ainda Orangotangos, que também foi feito numa sequência, tá? E isso foi bacana, assim, deu uma... Isso, e vocês podem ouvir, eu acho que talvez tenha sido o nosso primeiro ou segundo programa. A gente Sim. comentou, né, sobre essa Ah, série. sim, Então, pode recuperar aí nas sim, plataformas, ouvir um pouco mais sobre essa série bacana aí em plano sequência, né, Marcelo? sim. E, novamente, o Gaúcho adora dizer isso, né? A gente Hum, estava antes, ah, antes da adolescência, já é, tínhamos ainda orangotangos, melhor em né? tudo aqui. Melhor em tudo. E só para lembrar, Marcelo, algo interessante e que tem a ver com... E eu acho isso também muito meritório, muito legal do Spolidoro e da produtora, né? Que é a Lança Filmes, que está lançando o filme, como eu disse, primeiramente no Rio Grande do Sul e depois vai estrear em Sim. outras praças do Brasil. O Spolidoro é professor. Tá? Uhum. Ele é professor de cinema, de audiovisual em faculdades, dá cursos, etc. Então é legal que Os Dragões eles colocaram também, embalaram num projeto chamado O Despertar dos Dragões, que é para incentivar
o pessoal do ensino fundamental e do ensino médio, né, a galera mais adolescente, a ir ao cinema em grupo, as escolas, né? Então é todo um projeto para que o pessoal vá no grupo, meio na contramão dessa ideia de tu vê no teu celular, no teu computador as coisas sozinho e não compartilha dessa coisa legal que a gente adora, principalmente aqui no Cineclube. A gente, né, criou esse podcast até por conta disso, né? A gente adora compartilhar as ideias, as percepções, a sensibilidade sobre cinema, porque a gente acredita que cinefilia e o cinema ele constrói identidade, constrói um arcabouço simbólico muito legal que é construído em conjunto, né? Então, esse projeto tem essa ideia e é interessante, né, Marcelo, que o Rio Grande do Sul tem 37 cidades, parece, que tem cinema, tá? O que é muito pouco, né? Afinal, nós temos... mais de 400 municípios, né? Nós temos, eu acho que quase 400. 420 era uma época, 419. Antes eu achava que era menos, um pouco mais bom, de qualquer maneira, né? Grande, é um número alto. E desses 37 que tem cinema, 11 estão confirmados que o filme vai estrear. Então, é legal, assim, Os Dragões... E aliás, a gente está falando, né, da coisa do nicho, o filme brasileiro para jovem, adolescente, ainda é um nicho menos contemplado, talvez, do que o filme para crianças, né? O filme mais infantil até tem já tem uma produção mais ampla. A gente citou aqui, né? Todos que eu tinha falado, DPA, Castelo Rá-Tim-Bum, Turma da Mônica, é para o pessoal mais né, infantil, público mais infantil. O público jovem, esse entre o adulto e o infantil, fica carente de produções brasileiras. Vai ter que ver filme de Marvel, de super-herói, porque não tem filme brasileiro. Então vamos ver Os Dragões, que é legal, né? Dá uma chance pro cinema brasileiro. Isso aí.